Boa noite, a graça e a paz, amada igreja. Neste momento estamos aqui com a nossa juventude hoje à frente deste culto, um culto que viemos adorar e exaltar o nome santo do Senhor. E neste momento, peço a cada um de vocês que está aí na sua casa, reserve este momento para estar adorando ao Senhor, né? Tire tudo que tiver do seu redor que possa estar lhe atrapalhando e vamos começar com uma oração de agradecimento a Deus. Querido Deus, maravilhoso e eterno Pai, obrigado, Senhor, por este momento de estar aqui na Tua casa, Senhor, nesta casa de adoração a Ti, Deus, nesta casa de oração, Pai, onde nós encontramos, Senhor, refúgio em Ti, Pai. Senhor, abençoa este momento, Pai, este culto, Senhor, que está sendo transmitido, Senhor, para muitos dos seus filhos em suas casas, Senhor. Abençoe, Pai, aqueles que vão estar trazendo uma palavra, Senhor, uma palavra para os corações daquelas pessoas que precisam, Deus. Usa poderosamente os teus filhos, Pai. Esta é a oração que eu te faço e com fé te agradeço. Amém. Meus irmãos, e antes de passar a palavra aos jovens que vão trazer aqui, eu quero deixar um breve versículo que está lá em Salmos, Salmo 9, versículo 1 e 2. Salmos 9, versículo 1 e 2, que diz assim: Senhor, quero dar-te graça de todo o coração e falar de todas as tuas maravilhas. Em ti quero alegrar-me e exultar e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, né? E nesse momento que a gente vive passando essas coisas, né? Momento que às vezes quer deixar a gente triste, quer deixar a gente frustrado por certas coisas. Mas aí a gente tem que lembrar do nosso Deus, o nosso Deus Altíssimo. Nós temos a cada dia agradecer a Ele por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Se não fosse Ele, nós não estaríamos aqui, né? Muitas pessoas se foram, felizmente. Mas Deus, neste momento, tem protegido a vida de cada um de você que está aí na sua casa, ouvindo a palavra de Deus, reservando este momento para estar adorando ao Senhor. Então é motivo de alegria de estarmos aqui louvando e agradecendo a Ele, meus irmãos. Agradeça a Ele todos os dias, porque Ele tem livrado você. Agradeça a Ele por tudo que Ele tem feito na família de vocês, na casa de vocês. Eu outrora, quando começou isso, eu fiquei vários dias em casa sem trabalhar, né? E chegou um dia que eu pensei assim: meu Deus, e agora? Como é que eu vou fazer? Tenho que sustentar minha família, tenho que sustentar minha casa, uma filha. Mas aí vem o Espírito Santo, aquele que consola a gente, né? Aquele que está do nosso lado e diz: ei, eu estou contigo, né? Então vem aquele alívio e vem a certeza que todos os dias Deus tem nos abençoado. O quanto Deus tem abençoado a minha vida. Eu sou grato a Deus por estar aqui hoje, agradecendo a Ele por tudo que Ele tem feito por mim e pelos aqueles que estão ao meu redor, a minha família, a minha família da igreja, né? Tenho visto que Deus tem abençoado, tem cuidado de cada um de nós, meus irmãos. Então, se alegre, quando você se levantar, agradeça a Deus, louve a Ele por tudo que Ele fez sobre cada um de nós, porque Ele é Deus e Ele está acima de todas as coisas. Amém. No início eras a palavra, com Deus o Altíssimo. O mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é! O nome
de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é, maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é, nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio pra nos resgatar. Amor maior que meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é, oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é, nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é, nome de Jesus. És invencível, Inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, e acima de todo nome está. és invencível, Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, e acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. poderoso esse nome é. Nome de Jesus. Boa noite, graça e paz. Vamos abrir nossas Bíblias em Mateus 4:4. Diz assim: o ser humano não vive só de pão, mas vive de tudo que Deus diz. Bom, a nossa vida espiritual está condicionada à obediência à palavra de Deus. E obedecer à palavra e a sua voz nos faz ter uma relação mais íntima com Deus. A palavra de Deus, ela é diferente de qualquer outra palavra. Ela é viva, ela nos fortalece e nos promove crescimento espiritual. E temos que entender que somos dependentes de Deus e da sua palavra. Todo dia devemos nos alimentar dela e buscar, porque ela nos ensina a viver uma vida diferente. E não podemos viver sem ela, porque ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho.
Porque ela é lâmpada para os nossos pés, porque ela nos direciona e através delas conseguimos caminhar firmes em Cristo. E quando estamos no escuro, conseguimos chegar a algo quando estamos caminhando, nós não vemos o caminho, né? A palavra de Deus, ela é a luz para o nosso caminho e nos direciona o caminho certo que devemos andar. E algo muito importante que todos sabem é que devemos guardar a palavra de Deus em nosso coração para que não venhamos pecar contra Deus. Aleluia. Seja exaltado, Senhor. De glória em glória nós estaremos te adorando, Senhor. Eu quero estar no ambiente da tua glória. Eu quero estar com vestimentas de glória. Para encontrar contigo, ser outra vez achado em teu coração. Voltar a ter intimidade e adentrar ao ambiente da adoração. Onde anjos e homens se adoram, onde anjos e homens exaltam a tua majestade. Onde anjos e homens se adoram, onde anjos e homens exaltam a tua majestade. Senhor, no ambiente de glória, no ambiente de glória, anjos e homens exaltam o Rei da glória. No ambiente de glória, no ambiente de glória, anjos e homens exaltam o Rei da glória. Te exaltamos, o Rei da glória. Quero entrar no ambiente da tua glória. Quero estar com vestimentas de glória para encontrar contigo. Para encontrar contigo, ser outra vez achado em teu coração. Esse é o meu lugar, Senhor. Voltar a ter intimidade e adentrar ao ambiente da adoração. Onde anjos e homens te adoram, onde anjos e homens exaltam a tua majestade. Onde anjos e homens te adoram, onde anjos e homens exaltam a sua majestade.
da glória, no ambiente de glória, no ambiente de glória. Anjos e homens exaltam o Rei da glória. Aleluia. Boa noite, amada igreja. É um motivo de muita alegria estar nesse momento, né, na casa do Pai. Primeiramente, inicialmente, vamos ter um momento de oração, tá? Feche os seus olhos aí na sua casa. Se conecte com Deus. Senhor Deus, eterno Pai, Pai bondoso, misericordioso, gracioso. Primeiramente, Senhor, eu quero te agradecer. Quero te agradecer, Jesus, por estar em Tua presença. Glória a Deus. Eu quero te agradecer, Senhor, por esse momento aqui, Pai amado, em Tua casa. Eu quero te agradecer pela vida das famílias, Pai amado, dos nossos irmãos, Senhor. Pai amado, porque Tu ainda está aqui, Senhor. Tu é a nossa rocha. Tu não deixa nos faltar nada, Senhor. Obrigada, Senhor, por todas as famílias, Jesus, da nossa igreja, Senhor. Obrigada, Pai amado, pelas pessoas que estão aqui, Pai amado, reunidos, Senhor, em Tua presença. Eu quero te agradecer também pela vida daquelas pessoas que estão em casa, que estão enfermos, Pai amado. Tu conheces o coração de cada um de nós. Tu sabe as nossas necessidades. Tu sabe, Pai amado, as nossas falhas. Que Tu possa estar entrando com providência, Senhor, na vida de cada um. Seja a questão financeira, Senhor, seja a vida espiritual, Senhor, seja problemas familiares, problemas de relacionamento, Senhor, que Tu possa estar entrando, Pai amado, e intervindo, Senhor, em nossas vidas, Jesus. Eu quero te agradecer, Senhor, por esse momento, Pai amado, porque mesmo, Pai amado, com toda a restrição, nos é permitido estar na Tua casa, Pai amado, e pregar a Tua palavra, Pai amado. Obrigada, Pai amado, porque eu estou aqui neste momento, Senhor, para ser usada por Ti, que Tu possas falar, Pai amado, não só aos jovens, mas a todos os nossos irmãos dessa congregação, que Tu possas falar em nosso coração, Senhor, tudo aquilo que Tu queres falar, Pai amado, e que eu seja usada, Pai amado, que o Teu rio de vida, Pai amado, possa fluir, Pai amado, aqui nessa igreja, em nossas vidas e na vida dos nossos irmãos, e que eu seja usada, Pai amado, como um vaso, Senhor, um vaso neste momento, Senhor, que a Tua palavra possa estar sendo encaminhada para o coração de todos os nossos irmãos, nossos familiares, Senhor. É essa oração que eu te faço, com fé eu te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, a palavra que eu trouxe hoje, né, tem remetência à comunhão, remetência à frieza espiritual, ao momento que a gente está passando. E eu separei um versículo. Abram suas Bíblias, se assim, né, se assim puder, em Efésios capítulo 2, versículo 13. Efésios capítulo 2, versículo 13, que diz assim: mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Jesus, né? Antes de tudo, a gente se via mesmo como escravo das nossas próprias vontades, escravo do pecado mesmo, né? Só que Deus, com a sua infinita bondade, Ele nos deu o seu filho unigênito, Jesus, para que morresse numa cruz, né? E assim nós somos libertos, né? O Cordeiro se entregou para que nós estivéssemos aqui. Então, a vida que a gente tem, ela é consequência mesmo, é resultado da morte de Jesus naquela cruz. Só é possível porque Jesus se entregou por mim e por você. E tem uma frase que eu escutei ela em alguma pregação, eu não lembro quem falou e não lembro onde foi. E isso também nem tem tanta importância. A importância é o significado que ela tem em nossas vidas e como pode ser aplicada, né? E essa frase, ela me impactou muito, né?
E, logicamente, por isso que marcou, né? E essa frase, ela dizia basicamente que o maior exemplo, né, de não desistência, de perseverança e de paciência é do nosso próprio inimigo, né? Satanás. É uma coisa até contraditória se a gente for pensar, nossa, eu não vou tomar ele como exemplo. De fato, não devemos tomar ele como exemplo. Mas se a gente for parar para analisar, Satanás, ele dia após dia, ele tenta achar uma brecha em nossas vidas para poder nos afastar do caminho do Senhor, para destruir as nossas vidas. E ele já sabe que ele é derrotado, né? Ele é derrotado, ele já é sentenciado, e ainda assim, dia após dia, ele tenta burlar as nossas vidas. E em contramão, né? A gente que já somos vitoriosos em Cristo, que já somos libertos em Jesus, fomos libertos porque Jesus entregou a vida dele pela gente, para que a gente tivesse a oportunidade de nos tornarmos filhos de Deus. A gente que é liberto em Cristo, a cada dia a gente deixa de se aproximar de Deus pelas circunstâncias ou por problemas que assolam a nossa vida. E nesses momentos que a gente se afasta de Deus, a gente cai na mornidão, ou pior, na frieza espiritual, né? E, gente, sendo bem sincera com vocês, falando aqui por mim, que inicialmente eu fiquei um pouco apavorada, um pouco assustada, pensando que era só eu, mas depois conversando com alguns amigos, né? Eu vi que não era só eu que me sentia assim, né? No meu caso, eu fiquei me perguntando, será que eu sou crente mesmo? Será que eu realmente era quem eu pensava que eu era? E é engraçado, né? Porque quando a gente é acostumado a ter uma rotina na igreja, a estar ali, não que se torne algo mecânico, mas é algo que entra na nossa rotina e é algo que eu amo fazer, né? Particularmente, amo estar aqui na casa de Deus. Em dias que eu vinha do trabalho, de dia cansativo, mas ainda assim vinha para cá, quase dormindo, mas vinha. E quando eu me vi numa situação em que eu não podia mais estar vindo, em que exige uma atenção redobrada, uma devoção redobrada, um estudo mais aprofundado, e quando eu me vi nessa situação, eu pensei, gente, não é possível, eu estou aqui com medo, Deus, me ajuda. Porque eu tenho que arrumar uma forma, eu não vou esfriar espiritualmente por conta das circunstâncias. A tua vida ali naquela cruz valeu muito mais que isso, né? Então, eu me vi nessa situação. E aí, eu até me afastei um pouquinho assim, nas redes sociais para tentar focar mais. Quem é mais próximo de mim sabe que eu conversei sobre isso com eles. E isso nos leva também à importância da comunhão, né? A própria palavra de Deus diz que a comunhão lá é importante para que a gente não venha esfriar. Só que também tem um porém. Mesmo que a comunhão seja importante, a gente não pode colocar a nossa vida com Deus ligada totalmente a isso, né? A nossa vida com Deus, ela tem que ser trabalhada individualmente, porque a nossa salvação, ela é individual, né? Então a gente não pode só depender de estar indo para a igreja. A gente cresce mais ainda no nosso íntimo com Deus, dentro do nosso quarto, até quando a gente não consegue falar, quando a gente só chora. Deus, Ele sabe o significado de todas as nossas lágrimas e Ele sabe tudo que a gente está passando, né? E quanto à importância da comunhão, né? Como eu falei, a falta dela faz com que a gente fique mais, né, tendencioso a esfriar. Eu vos pergunto, né? Como vencer a frieza espiritual? A frieza espiritual ela é vencida com jejum, com oração, né, com busca. Inclusive, faço um convite a vocês, que a juventude agora vai entrar com um propósito de jejum e oração amanhã. Então, eu vos convido para que a gente possa estar estando em comunhão. Daí é um combo, né? A gente vai estar em comunhão e ainda vai estar jejuando. A gente vai crescer, vai se fortalecer em comunhão e se fortalecer espiritualmente. Olha só que massa, né não? Então eu convido vocês a iniciar com a gente da sua casa mesmo, o seu jejum e sua oração. E no mais, né? Isso também nos leva
a pensar, né? Em relação à ação de Deus nesse momento que a gente está passando. Em João, capítulo 6, versículo 16 a 21, ele fala do momento em que os discípulos, eles estavam... Ele narra desde o momento em que os discípulos, eles entraram no barco, né? Rumo a Cafarnaum, e Jesus subiu ao monte para orar, até o momento em que eles conseguiram chegar ao lugar que eles iam, passar por toda a tempestade, quando Jesus entrou no barco. Então, conta basicamente da tempestade que eles passaram até chegar ao rumo final deles, né? E isso nos faz refletir um pouco sobre esse momento em que a gente, por muitas vezes, tem medo de perder familiares, ou estamos angustiados porque perdemos alguns entes queridos, alguns amigos, né? E Deus está aqui, Ele sabe tudo que a gente está passando, Deus não nos esqueceu. E nesses momentos em que a gente está se encontrando, né? Em que estamos passando por esse momento de dificuldade, né? De angústia, isso me remete aos discípulos, que no momento em que eles estavam na tempestade e Jesus tinha subido no monte para orar, Jesus viu tudo o que estava acontecendo lá. Jesus estava em cima do monte, mas viu os discípulos ali apavorados, tentando remar, né, contra aquela tempestade, a tempestade indo de uma direção e eles contra ela, né, porque veio um vento muito forte e afastou eles para o meio do rio, em que ali era uma região mais funda. Então, logicamente, tinha um grande risco de afogamento. E aí Jesus não interviu ainda. Jesus continuou lá. E ele veio depois pleníssimo, caminhando. E quando os discípulos estavam já agoniados demais, pensando que eles iam morrer mesmo, Jesus apareceu e falou: tenham calma, sou eu, né? Sou eu, Jesus, que estou aqui. Foi até um momento em que eles confundiram Jesus com algo que não era Jesus. E aí Jesus chegou lá, só que ele chegou no momento certo, no momento em que deveria ter ocorrido. Então eu falo para vocês, esse momento pode parecer que está demorando, a gente não tem uma previsão certa de quando isso vai acabar, mas quero dizer para vocês que Deus está no controle de tudo, Deus está no controle desse barco, e nós temos que ser gratos por ainda estarmos aqui, estarmos bem, agradecer pelos nossos familiares, pelos nossos amigos, e que Deus, no momento certo, Ele vai intervir, porque Ele tem um propósito grandioso por trás disso tudo. Independentemente das perdas que, infelizmente, foi necessário, né? Foi algo assim que não teve como a gente controlar, né? Necessário, entre aspas, que eu digo. Mas, ao mesmo tempo, muitas pessoas conheceram Jesus através desse momento. Muitas pessoas se dispuseram a ouvir uma palavra, a vir no templo, a tentar conhecer Deus nesse momento. Então, de tudo que é ruim, a gente tira algo bom, né? Então, é essa mensagem que eu quero dizer para vocês. E, no final, rapidinho, eu quero só ler aqui uma reflexão para finalizar. Muitas vezes esquecemos que a responsabilidade de viver uma vida santa e separada é nossa. Precisamos lembrar a nossa carne todos os dias que o sangue de Jesus nos aproximou do Pai e que já podemos viver a salvação hoje. Não esqueça dos sacrifícios, não esqueça dos sacrifícios e das bênçãos que esses sacrifícios nos proporcionaram. Nada nessa vida vale a pena se não buscarmos primeiro o reino, e não permita que a sua frieza espiritual te afaste de Jesus. Se levante e tome posse do sacrifício de Jesus pela sua vida. E tenha a certeza que tudo vai valer a pena. Amém. Graças a Paz, igreja. Quero te convidar mais uma vez para estar adorando ao Senhor. Quero te dizer duas coisas nessa noite. A primeira é que Deus nos ama. Independente das circunstâncias, Deus nos ama. A segunda é que Ele ainda responde a orações. Amém? Confia nessa palavra e cante ao Senhor em nome de Jesus. Existem certas situações
de suportar. Olhamos pro lado e não, ninguém pode ajudar. Tudo parece impossível. O mar vem nos afogar, as ondas vêm querer roubar a nossa fé e nos levar ao desespero. Desespero. E nós pensamos que o nosso problema é grande e esquecemos a grandeza de Deus. Desanimado de clamar, pensamos que Ele não ouviu. Então dá uma vontade de chorar. Eu sei, dá uma vontade de clamar. Eu olho pro alto, vejo socorro que Deus pode fazer muito mais. Ele te ouve, Ele te ouve. Cristo te ouve. Escuta suas orações, Ele vai te atender. Deus do impossível, Deus do impossível. Tudo é possível, basta crer que Deus pode fazer infinitamente mais. Ele te ouve, Ele te ouve. Cristo te ouve. Escuta suas orações, Ele vai te atender. Clame a Ele, Deus do impossível. Tudo é possível, basta crer que Deus pode fazer infinitamente mais, infinitamente mais. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Boa noite, igreja. Saúdo a todos com a graça e a paz. É um motivo de muita alegria estar aqui nesta noite, participando desse encontro dos jovens. E é um privilégio muito grande estar aqui revendo alguns dos meus irmãos, estar aqui levando a palavra para vocês e sabendo que vocês estão conectados com a gente aí, mesmo não fisicamente, mas espiritualmente. E eu gostaria de compartilhar com os irmãos
uma palavra que se encontra lá no livro de Gálatas, no capítulo 2. Gálatas, capítulo 2. Livro de Gálatas, capítulo 2, no versículo 20. Gálatas 2, versículo 20. A palavra do Senhor, ela vai nos dizer: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Meus irmãos, me aprofundando um pouco mais no contexto desse versículo aqui, voltando a alguns versículos, aqui no capítulo 2 de Gálatas, todos nós somos conhecedores da vida, da história e da transformação que Paulo teve, que Paulo viveu em sua vida após ter um encontro com Deus. E Paulo, ele escreve esta carta estando em Antioquia, na Síria. E ele vai direcionar essa carta para os irmãos em Gálatas. Ele vai escrever essa carta porque ele identifica uma tentativa de mudança no comportamento, no que diz respeito à verdade do Evangelho. Então Paulo vai escrever essa carta justamente para combater esses comportamentos, para combater esses falatórios e para defender o seu apostolado. Paulo vai dizer que ele sobe a Jerusalém e vai conversar com Pedro. E num certo momento, ele vai dizer que assim como Deus fez de Pedro ministro de Cristo aos judeus, fez dele ministro de Cristo aos gentios. E mais na frente vai haver um conflito, porque Paulo, ele começa a perceber, Paulo diz que ele está ali junto com Pedro, sabe, no meio dos gentios, e ele começa a observar que Pedro está agindo de forma hipócrita. Ele começa a observar Pedro ali sentado com os gentios, Pedro comia com os gentios, estava alegre, conversava com os gentios, e quando alguns líderes judeus chegavam, Pedro se retirava do meio dos gentios, com medo de ser repreendido pelos líderes judeus. E Paulo observou essa atitude de Pedro. E num certo dia Paulo vai aonde Pedro, na frente de todos os gentios, e diz para Pedro o seguinte: por que você quer fazer dos irmãos gentios praticantes dos costumes judaicos, sendo que você, como judeu, assim não faz? Por que você quer que eles guardem tudo que os judeus guardam, sendo que você, como gentil, como judeu, vive uma vida como gentil, livre de todas as condutas da lei? E meus irmãos, os judeus, eles chegaram em Antioquia e tentavam distorcer o evangelho que Paulo pregava. Eles chegavam dizendo: olha, vocês aceitaram Jesus, amém, glória a Deus, só que esse evangelho aí está incompleto, porque não adianta só vocês aceitarem Jesus e não praticarem os costumes da lei. Não adianta só vocês aceitarem Jesus e não praticarem os costumes da lei. E o que eles mais tinham vontade de impor era a questão da circuncisão. Por quê? Porque Deus, ele havia falado para Abraão, lá em Gênesis, que todo homem judeu, ao 8º dia de vida, deveria ser circuncidado. E essa circuncisão, ela representava a aliança do homem com Deus. Essa circuncisão era feita por meio de uma cirurgia na criança, que hoje em dia nós podemos chamar de fimose. Então os judeus defendiam que era necessário ainda ter essas práticas. Só que Paulo vai defender que não precisava mais. Paulo vai defender que quando Cristo veio, ele instituiu
uma nova aliança. Ele instituiu para nós, deixou para nós um novo modelo de vida, que agora a aliança com Cristo não era mais por meio dos costumes da lei. A aliança com Cristo agora era representada por meio do batismo, por meio do ide por todo mundo e pregai o evangelho. Paulo está dizendo que a aliança com Deus agora é por meio do coração, não precisa mais da lei. Agora é de dentro para fora, é do meu interior para o exterior. Isso que representa a aliança com Cristo. E é isso que Paulo está dizendo. E rapidamente eu vou fazer a primeira pergunta aqui para os irmãos, do qual eu mesmo irei responder. O que significa dizer que Cristo vive em mim? O que significa dizer que Cristo vive em mim? Irmãos, dizer que Cristo vive em mim significa que eu não tenho mais as minhas vontades. Quando eu decido me entregar a Deus, quando eu decido me entregar ao meu Deus, para que Ele de fato viva em mim, eu estou dizendo que a partir de agora eu vou ser um cumpridor das ordens dEle ao meu respeito. Eu estou dizendo que agora eu vou ser obediente das ordens dEle ao meu respeito. E eu não posso fazer o contrário. Se eu tenho uma aliança com Cristo, se eu aceitei Ele, se eu digo que Ele vive em mim, eu tenho que viver a vida que Ele quer para mim. Porque se eu fizer o contrário, eu estarei agindo como hipócrita, como a igreja de Laodiceia. E o que Cristo fala para a igreja de Laodiceia é o seguinte: quem dera se vocês fossem frio ou quente, assim vocês não são nem frio e nem quente. Vomitar-te-ei da minha boca. Sabe, Cristo está falando aqui para pessoas que estão há 1 ano, 2 anos, 3, 5, 10 anos dentro da igreja, mas ainda não entenderam de fato o que significa dizer Cristo vive em mim, o que significa, quais atitudes que eu tenho que tomar quando Cristo vive em mim. E Paulo, ele é bem claro, irmãos, a minha vida acabou, já estou crucificado com Cristo, está aqui no versículo 20, agora eu não vivo mais. As prioridades que eu tinha antes, elas hoje em dia já não são mais prioridades. A minha prioridade hoje é Deus. Amém. E a segunda pergunta que eu faço é a seguinte: Cristo vivendo em mim, quem eu me torno? Cristo vivendo em mim, quem eu me torno? Irmãos, jovens e adolescentes, se tiver algum adolescente assistindo, se Cristo vive em mim, por mais longe que eu possa ir, por mais longe que eu possa chegar, eu não posso deixar de me tornar o referencial de Deus nesta terra. Eu não posso deixar de me tornar o sal desta terra, a lâmpada que ilumina a vida das pessoas. Sabe? Se Cristo vive em mim, é Ele quem me conduz, é Ele quem me mostra o caminho, é Ele quem me dá a direção para que eu venha tomar as decisões. Mas o grande problema é que nós abrimos nossas bocas e declaramos: Cristo vive em mim, mas quando de fato a gente vai sentir na pele o que significa Cristo viver em mim, o que eu tenho que renunciar para que Cristo viva em mim, a gente começa a desistir, a gente começa a querer parar a caminhada, a gente começa a querer parar o Evangelho. Irmãos, eu tenho que mostrar para o mundo que se Cristo verdadeiramente vive em mim, eu me tornei um crente dentro da minha casa, eu me tornei um crente dentro da minha faculdade, dentro da minha escola, sabe? Infelizmente tem pessoas que vêm para a casa de Deus, que têm comunhão com Cristo aqui, mas quando chega na rua, quando chega em casa, tem alguém dizendo: é esse daí que é o crente? É essa daí que é crente? Não, mas eu prego bem, eu canto bem, eu louvo bem. Meus irmãos, com Cristo não tem massagem. Com Cristo tem que se dedicar por inteiro. A vida com Cristo tem que ser dedicada por inteiro. E talvez tenha pessoas que estão me ouvindo nessa noite, talvez não, tem pessoas que estão me ouvindo nessa noite, jovens, adolescentes, irmãos adultos, e talvez você ainda não tenha, você tenha dúvidas e ainda não sabe realmente se Cristo
vive em você. Talvez você tenha dúvidas dizendo, de fato eu não sei se Cristo vive em mim, eu ainda não entendi o significado de Cristo viver em mim, o que é que eu tenho que mudar? E Deus diz para você nesta noite, te entrega para mim por inteiro, que eu cuido de ti, te entrega para mim por inteiro, que eu cuido da tua casa, te entrega para mim por inteiro, que eu cuido da tua família, mas tem que ser por inteiro, te entrega para mim por inteiro, deixa tudo nas minhas mãos. Amém, glória a Deus. A gente tem que se entregar, meus irmãos, para Cristo por inteiro. E a terceira e última pergunta que eu faço é a seguinte: o que acontece com quem decide viver a vida de Cristo? O que acontece com quem decide viver a vida de Cristo? Meus irmãos, quem decide viver a vida de Cristo, quando nós decidimos nos entregar para Cristo, acontece que às vezes a gente vai sentir vontade de desistir, a gente vai sentir vontade de parar a caminhada. Quem decide viver a vida de Cristo, às vezes vai ser incompreendido pelas pessoas que deveriam nos compreender. Talvez tenha pessoas aqui que tentaram buscar um amparo dentro de casa, na família, sabe? E ninguém te compreendeu. Mas sabe por que ninguém te compreendeu? Porque aquele que pode te compreender, o único que pode nos compreender, é Cristo. É Cristo quem nos compreende. E as portas do céu se abrem nesta noite. E Cristo, Deus, Ele fala para você, te entrega para mim por inteiro, que eu quero viver em ti, sabe? Ele está dizendo para você nesta noite, talvez você está falando, mas eu ainda não sou um crente de verdade, mas Ele está dizendo, te entrega para mim que eu te escolhi. Talvez você está falando, mas eu não sou um crente na minha escola, na minha casa, e Deus está dizendo, te entrega para mim por inteiro, sabe? Abre a porta do teu coração. É isso que o Espírito Santo de Deus diz nesta noite. Se Ele encontrar a porta dos nossos corações aberta nesta noite, Ele vai chegar, vai fazer uma reviravolta na nossa vida, sabe? Tem coisas que você não conta para o seu amigo, que você não conta para a sua amiga, que você não conta para o seu pai, para a sua mãe, mas lá no travesseiro você conta para Deus, e Ele sabe disso tudo. Ele sabe que mesmo você às vezes não sendo um crente de verdade, sabe? Você vem para a igreja, mas Ele conhece o teu coração, e Ele te ama e quer viver em você. Ele só quer que você abra a porta do seu coração para Ele. Meus irmãos, agradeço essa oportunidade, e que a gente de fato venha entregar as nossas vidas, que a gente venha entender o significado de Cristo viver em nós. Amém. Amém. Vamos fazer uma última canção. Que todas essas palavras que foram ministradas aos nossos corações essa noite, o Senhor possa continuar trazendo direcionamento. Nós sabemos que os dias são maus, os dias são difíceis, mas precisamos sentir o arder do Senhor todos os dias. Precisamos sentir aquele desejo de estar na presença do Senhor todos os dias. Ele preparou a lenha pro altar, mas o cordeiro se entregou em meu lugar. O que era morte e vida se tornou um sacrifício. Declare nessa noite: faz arder teu fogo em meu coração. Faz arder teu fogo em meu coração.
mas o Cordeiro se entregou em meu lugar. O que era morte, vida se tornou um sacrifício. Eu sou. Faz arder, meu fogo em meu coração e faz arder, meu fogo em meu coração. Então declare nessa noite: vem com tua chama queima, faz fogo do céu descer. Tu tens todo o poder, tu tens todo o poder. Vem com tua chama queima, faz fogo do céu descer. Tu tens todo o poder, tu tens todo o poder. Vem com a tua chama queima, faz fogo do céu descer. Tu tens todo o poder, tu tens todo o poder. Vem com a tua chama queima, faz fogo do céu descer. Tu tens todo o poder, tu tens todo o poder. Faz arder teu fogo em meu coração. Faz arder teu fogo em meu coração. Amém. Já encerrando a nossa live, né, o nosso culto ao Senhor, quero agradecer a cada um de vocês que separou este momento para estar junto com a nossa juventude, adorando ao nosso Deus. E também quero dar um aviso à nossa juventude que estamos voltando à nossa ativa, né, voltando à obra do Senhor. E quero falar para vocês que estamos também elaborando já esta semana, se Deus quiser vai dar tudo certo, uma célula online. Vamos estar dividindo essas células em 4 pessoas mais ou menos, para não ficar muito pesado, entre a nossa juventude. E mais para frente essa semana vamos deixar tudo certo, passar tudo certo para vocês. E também quero neste momento estar parabenizando a nossa irmã Antônia, né? Agradecendo a Deus por mais um ano de vida, abençoando, que Deus possa estar abençoando a vida dela, que muito tem cooperado para a obra do Senhor. Vamos neste momento encerrar orando a Deus e agradecendo por este momento. Querido Deus, amado Pai, graça te damos, Senhor Jesus, de estarmos aqui, Pai, na Tua casa, Senhor, te buscando, Deus, falando da Tua palavra, Senhor. Obrigado por ter usado cada um destes jovens, Senhor Jesus, e que o Senhor possa estar tocando aos corações daqueles que estão em casa, Pai. Fala com cada um dos Teus filhos, Senhor Jesus, e acende a chama em seus corações, Senhor, porque não podemos parar, a obra continua, pode acontecer o que estiver acontecendo, mas devemos continuar a levar a Tua palavra,
a estar louvando a Ti, buscando a Ti, Senhor, mesmo dentro das nossas casas, Pai. Obrigado pela oportunidade de hoje, que estas palavras que foram lançadas aqui, Senhor, possam chegar aos corações, Senhor, que possam tocar e possam ser fixadas em seus corações. Neste momento, é o que eu te agradeço, Pai, e assim encerro esta oração. Amém.